Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o livro de Mateus, capítulo 12. Agora nós estaremos lendo a partir do versículo de número 31, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então o Espírito vem do céu sobre nós, somos batizados com o Espírito Santo, e ele faz toda essa ligação com o céu. É o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Jesus, que ressuscitou, venceu a morte, e ele pode estar conosco até a consumação dos séculos, sempre em espírito. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. O nosso relacionamento com Deus é em espírito, porque Deus é espírito. Então nós temos que também andar em espírito, viver em espírito. E santificar o Espírito em nós, é o Espírito Santo, é o Espírito do céu. Não tem essa ligação com a terra, não tem essa contaminação, não tem esses interesses, essas intenções. Então, como vem diretamente do céu, é genuína a palavra de Deus. O Espírito Santo escreve a palavra no nosso coração, nos faz lembrar, nos ensina, é o guia, é o grande ensinador, é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Então, toda essa santificação do Espírito. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nós já falamos que lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é totalmente relacionada à palavra. Porque Deus deu a palavra, Deus deu o mandamento, e o homem e a mulher seguiram a serpente, deram ouvido à palavra da mentira, do diabo que mente desde lá do princípio, e deixaram a palavra de Deus. Então todo conhecimento do bem e do mal está relacionado a você adorar a Deus, dar a Deus toda a honra, toda a glória, o louvor que é devido ao seu nome, o reconhecimento, a visão da luz, do bem, da paz, da justiça, do amor, da verdade, tudo relacionado à palavra. Nós já temos aqui citado que o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, até mesmo se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem. Vocês vão lembrar quando uma mulher cirofenícia procura Jesus para libertar a sua filha que estava endemoniada. E Jesus então responde ali que ele veio para os judeus e não era lícito que ele tirasse o pão dos filhos dos judeus, a comida, e desse aos cachorrinhos. Os cachorrinhos estão fora da família, com maior respeito tanto aos cachorrinhos quanto aos seres humanos, mas trazendo a um bom nível, dizendo que ele não poderia tirar das crianças para dar aos cachorros. A mulher corrige Jesus. Jesus está falando numa linguagem terrena. Filhos, cachorro, pão, mesa. A mulher, então, traduz para uma linguagem espiritual essa interpretação, dizendo: não, Jesus, porque os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa. Será que o Senhor não tem uma migalha para minha filha? Jesus se admirou, se alegrou, curou a sua filha. Disse: não achei tanta fé em Israel. Essa mulher foi além. Ela corrigiu, ela ampliou o sentido do milagre. Uma migalha pode curar a sua filha. Isso foi a sua grande fé. E Jesus curou a sua filha, embora fosse estrangeira. Então, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Sendo uma palavra bem colocada, uma palavra de fé, uma palavra que glorifica a Deus, que exalta o poder de Deus. Diz: Senhor, tu podes fazer, porque para ti nada é impossível. Você está glorificando a Deus, glorificando a Jesus, e ele vai realizar ali o milagre. Ele quer realizar, ele pode realizar, como fez na vida daquela mulher. Tudo que está na Bíblia escrito é para nós hoje. Tudo que está ali você pode reivindicar, pedir. Hoje é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. Então pode corrigir, pode acrescentar,
na fé, desde que seja glorificando a Deus em verdade e com fé, glorificando o poder de Deus. Deus pode fazer além. Deus pode fazer o que parece ser impossível. Deus pode parar o sol, algo até material. Deus pode dirigir um carro. Deus pode fazer um carro saltar uma ribanceira, cair no rio e não afundar, ir para a margem e boiar. Deus pode nos fazer andar sobre as águas. Então, existem coisas que extrapolam o natural e que Deus faz quando há fé. Quando existe fé, Jesus faz. Ele mesmo disse aos discípulos ali no mar da Galileia, quando ele andou sobre as águas, Pedro saiu, houve a tempestade em vários momentos. Pedro andou sobre as águas, só afundou quando teve medo. Jesus acalmou a tempestade e disse: vocês ainda não têm fé? Nós podemos tudo. Nós podemos acalmar o mar. Nós podemos andar sobre as águas. Então é isso que Jesus aqui está dizendo. Mas veja bem que o pecado é o falar. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Jesus mesmo vai dizer que o mal é o que sai da boca do homem. É da boca do homem. Por quê? Porque há uma inspiração, ou do bem, ou do Espírito Santo, ou é batizado com o Espírito Santo, ou de uma possessão maligna do mundo, demoníaca, do diabo, da serpente, de viver sem Deus, de pensar em reinar sem Deus. Então é o falar. É do falar que vem essa blasfêmia. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. É uma fala, é o que está no versículo 32. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, desmentir, negar, acusar, rejeitar, dizer que é do mal, qualquer coisa que seja uma palavra negativa, uma palavra maligna, falar contra o Espírito Santo, aí não pode. Que ele vem escrever toda a verdade em nosso coração, ele fala através de nós, ele nos guia, ele nos dirige. Então a sua obra é uma obra perfeita. Quem alcança a perfeição anunciada lá desde Gênesis até Apocalipse, essa perfeição para andar com Deus, é o Espírito Santo que nos dá isso. Não somos nós, não é o homem carnal, não é a nossa mente carnal. É a mente de Cristo. É Cristo, é o Espírito de Cristo habitando em nós, nos ensinando, nos guiando em toda a verdade. A promessa é essa: saberemos tudo, Ele nos ensinará tudo e andaremos em toda a verdade. E temos potencial para, em um momento, interpretar as coisas da terra e dos céus também. E Deus pode mandar uma revelação de algo que acontece lá no céu. Nós vemos, porque o Espírito Santo perscruta todas as coisas, do céu e da terra. Então não se pode falar, blasfemar contra. Então o mal, ele pode estar dentro do homem como o reino das trevas. O bem pode estar dentro do homem como o reino de Deus já está em nós, já habita em nós pelo Espírito que nos foi dado, pelo Espírito Santo. O alcance da meta da obra de Jesus na terra é o batismo com o Espírito Santo. Tudo foi feito com essa intenção. Jesus veio, ensinou, sofreu, morreu, foi crucificado, subiu aos céus. Para qual a finalidade maior, o ápice? Para nos batizar com o Espírito Santo, para recebermos o Espírito. Essa é a ligação que nós agora temos com o céu. Somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Agora nós já sabemos que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo é o primeiro penhor da herança. É a certeza de que temos uma herança no céu, temos uma ligação com o céu. Já temos Jesus preparando mansões celestiais, um lugar no céu. Nós já temos lugar no céu. Por quê? Porque o próprio Espírito dos céus, o Espírito de Deus, está habitando em nós e nos conduz por esse caminho estreito que o Espírito conduz até o céu. Vamos ver isso escrito em um salmo, Salmo 139, 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Tudo que nós falamos está aqui na palavra de Deus, Salmo 139, versículos 23 e 24. Então, Deus sonda o nosso coração, Ele prova a nossa fé e conhece os nossos pensamentos, o que há dentro de nós. É claro que nós damos o passo pela fé. Ouvimos a palavra, recebemos, queremos obedecer, queremos viver, queremos praticar. Isso é fé. Fé é receber a palavra. Fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, é um desejo concreto de praticar essa palavra que você ouve. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E claro, ela tem que entrar pelo ouvido nós recebemos a palavra e trazemos diretamente à mente e ao coração, com toda a força. Quero viver essa palavra, quero adorar a Deus em espírito e em verdade, quero glorificar a Deus. Eu reconheço que Deus é o Criador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus da minha vida. Eu fui criado por Ele, eu fui criado para Ele, para o propósito dEle. Eu quero servir a Deus, eu quero estar com Deus. Então, vem a fé. Com a fé vem o Espírito Santo. É pela palavra da fé, diz lá Paulo em Gálatas, que nós cremos e somos batizados com o Espírito Santo. É por ouvir a pregação da fé. Entrou a fé, o Espírito Santo vem porque ele se agrada deste propósito. Criamos dentro do coração e da mente um projeto. Quero viver para Deus, quero adorar a Deus, quero fazer o que é da vontade de Deus, quero agradar a Deus, quero abandonar o mal, quero abandonar o pecado, quero abandonar tudo que desagrada a Deus, eu quero viver em paz com Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser filho de Deus. O Espírito Santo recebe essa oração, essa mensagem lá no céu, e ele vem para quem tem esse propósito no coração, quem confessa que quer servir a Cristo, quer agradar a Deus, quer andar na sua palavra. Então ele vem, nos batiza, para quê? Para que nós possamos cumprir este projeto. Ele vai nos ajudar, vai nos dar poder para entender a palavra, ele vai nos ensinando os detalhes, tudo, nos ensina tudo, e nos dá poder para fazer, para praticar. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica essa palavra. E esse praticar vem pelo Espírito Santo, pelo batismo, pelo poder do alto para praticar. E somos capazes também de ensinar, de pregar. Entendemos de tal forma que vamos ser levados aí por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, por todos os meios que se apresentam na história, como este aqui, foi inventado agora. Queremos estar pregando para o mundo todo. Queremos que a palavra de vida eterna chegue a todo mundo. É o que está aqui no versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau. Sendo bem claros, como Mateus 12 foi, caminho mau é o caminho do diabo, algum demônio, alguma raiz de maldade, algum caminho mau, alguma inclinação ao mal, algum ensino demoníaco, ensino de demônios, ensino para o mal, caminho mau. Caminho mau vai te levar para as trevas, para o pecado, para a morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Caminho mau vai te levar para a perdição. Caminho largo, caminho mau, muitos acertam a porta que é larga, o caminho é largo, entram ou vão até cair no precipício até a morte. Vão para as trevas. Não agradam a Deus, são condenados junto com o diabo. O inferno preparado, o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. E aqueles que o seguirem, que andarem por este caminho mau. Então, o salmista que pede: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, que é o reino. Vê o que está aqui dentro, em que reino que eu estou, quem me domina, a quem eu sirvo, a quem eu sigo, quem é o rei da minha vida. Prova-me, conhece os meus pensamentos. A quem estão dirigindo meus pensamentos? Meus pensamentos estão dirigidos para quem? Para onde? E vê se há em mim algum caminho mau. É para um caminho mau? É para o que o diabo ensinou lá para o primeiro casal? A reinar sem Deus, a viver sem Deus? A um matar o outro para tentar reinar? Alguém vai reinar no mundo, então façam guerra. Se matem para conquistar o mundo, para dominar o mundo. Esse é o caminho mau. E isso começa às vezes dentro de casa. Brigas, confusões,
Orgulho, vaidade, invejas, porfia, toda obra do mal, algum caminho mal. Me tira, Senhor, deste caminho mal. Me tira da inveja, me tira da porfia, me tira da guerra. Me tira da impaciência, me tira da violência, me tira da maldade, da palavra que tenta destruir o outro com a palavra. Nós vemos pessoas tentando cancelar os outros, falando mal, inventando coisas, aumentando coisas, propagando o mal, alguns caminhos maus. E guia-me pelo caminho eterno. Qual é o caminho eterno? Do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. É Ele quem vai te guiar pela luz, pela justiça, pela verdade, pela palavra de Deus que Ele escreve no seu coração. O caminho eterno, escrito, a rota, a bússola, a lâmpada para o seu caminho eterno, para o caminho da presença de Deus, da glória de Deus, do amor a Deus, do amor ao próximo. Este é o caminho que o Espírito Santo ensina. Ele não ensina ninguém a só levantar a mão no templo, cantar, glorificar a Deus e depois nem saber se o seu irmão está bem, se participou da ceia, se bebeu o vinho, se comeu o pão, se ele está feliz, se ele está se alimentando, se ele está se vestindo. Esse não é o caminho eterno. O caminho eterno é o caminho da lei de Deus, amar o teu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Este é o caminho da verdade, é o caminho do amor, é o caminho da justiça. Jesus venceu porque Ele amou mais. Amou até a morte de cruz, amou até o fim. Então Ele não só ensinou, Ele não só pregou, esse é o caminho eterno. Ele deu a sua vida por nós. E Ele disse que agora o seu novo mandamento que Ele está abrindo, Ele pega o mandamento lá de Levítico, lá de Moisés, lá da Torá, lá da lei, Ele traz, Ele nunca abandona, Ele segue até o fim, a Bíblia segue até Apocalipse, a lei de Moisés. E vem acrescentar, mas agora é a lei de Cristo, é um novo mandamento. Este é o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque quem ama, vence. Quem ama é nascido de Deus. Este é o caminho eterno. É o caminho da vida. É o caminho que você vive e você quer que o outro viva igual você, com melhor. E você quer que ele realize os seus sonhos. Você quer que ele seja feliz. Assim é Deus com você. Deus é bom. Deus viu quando criou, disse haja luz, Deus viu que a luz era boa. A primeira coisa boa foi a luz. Deus falou, quero vidas em um lugar bom, quero vidas felizes, vida com abundância, vida de paz, vida de alegria, de festa, de cores, de amor. É isso que Deus quer. Esse é o caminho eterno. E você tem que entrar neste caminho. E um novo caminho estou. Graças ao grande Rei, a Jesus que nos ensinou a amar, que nos mandou amar, nos dá um mandamento novo. Olha, continua amando igual Moisés falou, e eu vim para ser maior do que Moisés e falar mais. Então eu vou falar mais sobre o mais importante mandamento. Continue amando a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo, não só como a ti mesmo, mas vai além, como eu amei e dei a minha vida, para que vocês vivam e sejam felizes, abençoados, e tenham o quê? A eternidade, e guia-me pelo caminho eterno. A vida é boa, a vida é maravilhosa, a vida é a luz dos homens, uma vida plena de felicidade, de poder de Deus dentro de você, que te dá essa fé, essa confiança de que você está num novo caminho, o caminho da eternidade. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.